Continuando aqui a série sobre o falso self, o que pode nos ajudar a identificar uma questão de um falso self? A identificar esse tipo de diagnóstico na clínica. Eu quero falar aqui de uma peculiaridade, claro que não é uma regra, mas é algo que talvez você possa estar atento quando você desconfiar de uma personalidade que tenha um falso self. E que eu acho que eu coloquei como um tema aqui, construindo narrativas sobre o paciente com falso self. Às vezes, o paciente constrói uma narrativa que espelha de fato a experiência emocional vivida, real e emocional, e às vezes talvez dê para a gente perceber, dê para você perceber uma narrativa que contém também algo de falso e que não espelha necessariamente uma experiência que foi vivida na realidade e que emocionalmente ela também pode ser vivida e elaborada. Deixa eu dar um exemplo para tentar tornar isso mais claro. Então, eu tive um determinado casamento, um determinado emprego. E aí, eu vivi essa experiência na realidade e internamente, emocionalmente, eu também vivi essa experiência e eu elaboro essa experiência e eu construo uma narrativa sobre isso. Aquele emprego me trouxe isso e aquilo, foi assim, assim, aquele casamento trouxe isso, aquilo, assim, assim. Eu construo uma narrativa, eu consigo narrar a experiência, narrativa eu estou usando nesse sentido mesmo, de narrar a experiência vivida, de contar a experiência vivida. E aqui estou ampliando um pouco a ideia para não só narrar objetivamente, mas narrar a experiência emocional com relação a essa experiência vivida. E isso pode trazer indícios de algo que é verdadeiro, no sentido do verdadeiro self, de que faz sentido e existe uma autonomia e uma criatividade e um eu integrado que vive aquela experiência. Mas, quando a gente percebe traços do falso self, pode ser que a gente sinta também essa narrativa como contendo algo de falso. É como se na personalidade com o falso self a pessoa não tivesse a experiência e depois narrasse sobre ela, mas que ela tivesse uma narrativa pronta na sua cabeça e que ela tentasse executar essa narrativa pronta. Então ela quer poder tratar o tema do casamento ou do emprego de uma tal maneira, independentemente da experiência dela, se condiz com aquilo ou não. E aí ela monta uma narrativa a partir daquilo que não tem uma base verdadeira na própria experiência, mas tem uma base naquela ideia que ela supôs que aquilo deveria ser. Isso pode ser um indício de um falso self. E é uma peculiaridade, é algo que a gente pode ir talvez percebendo durante o atendimento, né? Acho que essa é uma questão que talvez possa nos ajudar quando a gente está prestes, né, tendendo a fazer um diagnóstico nesse sentido de falso self.